Prazer. Hoje eu sou o Cascão, mas tudo começou no ano de 1972. Filho de uma mixigenação nordestina denominado pai, Aurelino Carneiro Rios, e mãe, Noêmia Oliveira Rios, que veio da Bahia caminhando contra o vento, sem lenço, só com documento. A Bahia, São Paulo, dois nordestinos chegados a São Paulo no ano de 1969, em meio a um finalzinho de ditadura, aonde nordestinos eram tratados pejorativamente como baianos. Nordestinos que são a mão de obra do país, que construíram tudo. Nessa tempestade nascia Djalma Oliveira Rios. Fui sempre muito estudioso, fui exemplo na primeira série, fui exemplo na segunda série, nunca repeti, fui exemplo na terceira série, na quarta, mas comecei a virar problema na quinta série. Aos 11 anos, aprendendo a conjugar o verbo, comecei a ver que havia diferenças, tratar os iguais como iguais e os diferentes como os diferentes. Eu percebi que o estudo, o ensino programático que o governo nos enviava, ele tinha um caráter escravista, um caráter de escravidão democrática. Porque a escola nos ensinava, era como se ela falasse para você assim: olha, você é filho de um casal de nordestino, morador do Capão Redondo, onde o índice de criminalidade sempre foi avassalador. Então, se o seu pai conseguir colocar arroz e feijão no seu prato, pagar o aluguel, a água e a luz, mesmo que de vez em quando uma mistura, cala sua boca que para você já tá bom. E isso foi me incomodando. Isso começou a mexer com o meu subconsciente. E dos 11 aos 15 anos, os próximos 4 anos, mudaria a história do Djalma Oliveira Rios, que ganharia rua, adentraria no crime e trocaria o seu nome de batismo pelo seu vulgo de Cascão. 8 vezes fui para FEBEM, completei 18 anos com 6 meses após, fui para cadeia e na cadeia nasceria 21 anos hoje, trilha sonora do Gueto. Como que foi descoberto o meu dom? O meu dom foi descoberto assim, ó. Em 92 teve uma rebelião no Carandiru, onde ficou conhecido como Massacre do Carandiru, onde supostamente morreram 111 pessoas, que com certeza não eram mais, foram mais. Por quê? Porque é sabido de todo mundo a quantidade de nordestinos que ganha São Paulo, não tem parente aqui, acaba entrando no crime, e muitos desses morreram lá sem ninguém reclamar o corpo, que virou o famoso enterro de indigente. E eu estava em Sorocaba nessa época. E chegou um cara lá que foi morar no meu barraco, que a polícia pagou ele lá, e ele escrevia umas letras. A metade da cama dele era de pasta de letras. E eu sempre fui bom de escrever cartas, de conjugar o verbo, de posicionar o português no devido lugar. E eu falei para um dia eu acordei sem querer e falei para ele brincando. Eu falei: você acredita que se eu queresse eu fazia uma música? Aí ele zombou e debochou. Ele era muito bom, tinha umas composições muito boas. E ele debochou de mim, olhou para mim com desdém, rindo, e eu acho que ele não acreditou. E na cadeia tem o sol, abre 8 horas, fecha 11 horas, 1 hora abre de novo, fecha 5. E eu não saí no sol da tarde. Nessa que eu não saí no sol da tarde, eu peguei um papel e uma caneta e escrevi. Nem imaginava nem que eu conseguiria fazer o que a minha cabeça tinha pretendido. E eu escrevi, que foi o meu primeiro, que hoje é o meu sucesso, foi a minha primeira poesia rimada. Aí eu escrevi, por conta do desdém dele, eu escrevi: todos querem ser Deus, para tudo comandar, quem será o Zé Ninguém, que com nada quer ficar, mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém, que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além.
O além é um mistério e quem que vai me responder? Eu pensei nele. Eu sou tudo e não sou nada. Diga então quem é você. Como ele me tratou com o desenho, eu perguntei. Se dissermes que é Deus, eu não vou acreditar. Porque se você é Deus, quem está no seu lugar? E eu deixei na cama desse rapaz. Pra quê? O que vocês hoje vê falar nas favelas, que todos os problemas falam, ah, vamos para as ideias, já tinha na cadeia. E aí a gente vai, comunica faxina, e foi todo mundo pro fundo da quadra, vamos para as ideias. O cara não queria entender como eu fiz aquilo sem motivação de ofendê-lo, e ele queria de qualquer jeito trocar faca comigo. Não sabia se eu ia sair vivo ou ia sair morto. Eu sei que eu ia ter que, com 18 anos, pegar numa faca e defender a minha vida na cadeia. E aí eu falei pra ele, se você quiser que eu peça desculpa 50 vezes, isso não vai ofender minha moral, não vai nada. E aí insisti, troquei ideia com muitas pessoas que me conheciam, falaram, não mano, não precisa disso, todo mundo conhece o Cascão é muleiro mesmo e tal. Resumindo, foi colocado uma pedra em cima e a partir daí descobri o meu dom e comecei a desenvolver. Saí pra rua, não levei a sério. Entrei no meu primeiro grupo, coisa que poucas pessoas sabem, chama Voz da Zona Norte, VZN, do Vandi, meu amigo Vandi. O Vandinho fez parte da minha história no rap. O Vandi, o Max B.O. é de lá também, da Zona Norte. E aí eu entrei no Voz da Zona Norte, só que eu fiquei 6 meses na rua e voltei pra cadeia. Quando eu voltei pra cadeia, aí eu cansei de sofrer e levei a sério. Aí eu mandei uma carta pro Brau e falei, quando eu sair, se eu parar com crime, você me ajuda com as minhas músicas? Aí tem até um vídeo na internet que pode procurar, se quiser anexar nesse documentário, pode pôr. Que o Brau fala, que eu mandei a carta pra ele e o Brau respondeu a carta pra mim. Se você der sua vida pelo rap, eu te ajudo. Aí o Brau ainda fala no vídeo que eu falo assim, ó, eu dou a minha vida, da minha família, dos meus filhos, eu dou tudo pelo rap. Não é à toa que a Trilha Sonora do Gueto tem 21 anos de carreira. O momento mais importante pra mim, na minha carreira, eu classifico como o meu primeiro show. Eu estava no semiaberto ainda, em termos de escala. O meu primeiro show, que foi com Conexão do Morro, eu fui com Conexão do Morro, fiz uma turnê com eles de 3 shows, Conexão do Morro e GOG, na época do Dário, da Porte Legal, e eu cantei nesse show. Então a primeira vez que eu vi um público assim na minha mão, para me poder expor as minhas ideias, esse momento foi marcante porque ali eu vi que as minhas ideias tinham coerência e o povo tinha uma necessidade de ouvir alguém que pensava na frente deles. Essa foi a primeira. E a parte também que eu classifico como importante, aí já era eu como profissional. Eu tinha recém lançado o Trilha tinha acabado de sair de abertura por Racionais e se transformado num profissional da área. Eu já tinha uma música tocando na rádio, a Favela Sinistra, e eu fui convidado pelo RZO, Sandrão, Elião e Negrali na época, que me chamou para ir para Florianópolis tocar no show do Snoop Dogg Dogg, que eles foram convidados. E eu achei que eu seria um mero coadjuvante lá. Quando foi a minha vez que eu comecei a cantar o Peão de Vida Louca, que eu vi 50 mil pessoas gritando, ovacionando Trilha, ali eu tive certeza que duraria mais 19 anos, porque fazia 2 anos que o Trilha, não, fazia 4 anos que o Trilha estava vivo, então duraria mais 17 anos, que é hoje aonde o passo que eu tô presente. Formulações do Trilha. O Trilha começou com outros integrantes que saíram, decidiram, eu vejo como normal, porque todo grupo, né, meu, é difícil você cuidar de um grupo, você está lidando com pessoas, as pessoas têm as vontades próprias, então os caras decidiram sair para fazer carreira solo. E aí, depois que reformulou o Trilha, hoje o Trilha é Cascão, Zequinha, DJ Soneca, Samuca e a rapaziada que são o backstage do Trilha, que trabalha por trás, que fazem tudo acontecer. Silvana, Thaísa, o Juninho, o Rico, o Alemão, o Mal Mal no começo, o Vinícius, o Gordinho do primeiro ato, aí mais atual, a Beatvox, o Jonathan, Aqui está o resultado da sua busca. o Jonathan e o Jefinho,
e toda essa equipe que para vocês tratam como backstage, que para mim eu trato como coração. Porque sem todos vocês, que são a parte que trabalha, mais o público, o Trilha não estaria aonde está e não chegaria aonde chegou. Qual a receita de se manter 21 anos? Certo, peraí. A receita. Você sabe que 4 pessoas ela pode fazer a mesma comida, usar os mesmos temperos, usar o mesmo tempo de panela no fogo, mas existe o peso da mão. É a forma como você manipula os ingredientes. Então eu vejo que a carreira do Trilha se mantém firme 21 anos por 2 coisas que a gente tem. A gente trata o público com extremo respeito, como prioridade o público, já que todo artista depende do público. Por quê? Porque todo artista ele recebe cachê e o cara que paga o cachê dele depende que as pessoas vá para ele pagar o cachê, pagar os funcionários e sobrar o dinheiro dele. Então o respeito pelo público eu atribuo a primeira parte e a segunda, a responsabilidade e compromisso no trabalhar. Ó, trilha sonora do Gueto, 24/3/99 a 24/3/2020. 21 anos de carreira. Muito obrigado a todos.